Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, vamos para mais uma lição de número 10. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os dons do Espírito Santo. Nós estamos dando continuidade na ideia da revista. Lição de número 9, nós trabalhamos sobre o batismo com o Espírito Santo. No nosso entendimento pentecostal, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, eles vão manifestar, em primeiro lugar, o dom de falar em outras línguas, variedade de línguas, e com a variedade de línguas, eles também poderão manifestar os demais dons que estão descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos então fazer a leitura desse texto, para verificarmos ali quais são esses dons que Paulo aqui descreve para nós na carta aos Coríntios. Versículo do 1 ao 5 diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Em outras versões diz: não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês ignorem uma realidade a respeito dos dons espirituais. Ou seja, Paulo nesse versículo 1 está dizendo: eu não quero que vocês ignorem essa informação. Existe os dons espirituais, mas muita gente está desinformada, está ignorando isso, e eu não quero que vocês ignorem isso. Versículo 2, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6 em diante. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Atenção para o versículo de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, os dons, eles são dados à igreja para uma finalidade. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Nós temos aqui, meus irmãos, também como motivo de oração, e aí eu acredito ser muito peculiar a gente usar esse motivo de oração no início e também no final dessa lição, é orar por eles, fazer uma oração por eles no início e no final, para que o Espírito Santo possa tanto cumprir a lição passada, batizar com o Espírito Santo, como nessa nova lição agora o Espírito Santo possa também usar os nossos jovens com os dons espirituais, né? Que a gente possa orar não só no dia da lição, mas no decorrer dessa semana, na preparação da lição, que você possa orar pelo seu adolescente, pelo seu jovem que vai estar aí na sua turma, para que o Espírito Santo possa visitá-lo com esses dons aí, tá? E aí agora a gente vai aqui fazer uma reflexão da lição, baseado no versículo do dia e verdade aplicada. Diz assim, versículo do dia: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então Paulo está recomendando que a gente procure os dons espirituais, que a gente vai atrás dos dons espirituais. E dentre os dons espirituais, Paulo diz que o dom que eles deveriam buscar principalmente é o de profetizar. E aí nós vamos ver por que isso. Na verdade aplicada diz que os dons espirituais são ornamentos de Deus concedidos à sua noiva, visando edificação, consolo e exortação dos santos. Então, todos os dons espirituais têm uma finalidade, mas o dom de profecia, ele tem
basicamente é essa função de edificar, consolar e exortar os santos, né? E como nós precisamos desse dom na igreja, da profecia bíblica, tanto a profecia pregada, que é a palavra de Deus, como em forma de dom. A gente precisa de pessoas que possam estar ministrando a profecia da palavra de Deus para exortar, edificar e consolar o povo de Deus, porque nós precisamos muito ativar os dons espirituais, e Paulo está dizendo aqui que principalmente o dom de profetizar. Como introdução aqui, eu trouxe esse slide que ele faz aqui um resumo do que são os 9 dons espirituais catalogados ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós acabamos de ler. Nós vamos ver essa coluna aí em azul, que são os dons de inspiração. Nós vamos trabalhar esses dons aí no tópico de número 1. Nós vamos ver que os dons de elocução ou inspiração são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí no tópico 2 a gente vai trabalhar os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. E por fim, no tópico 3, nós vamos trabalhar os dons de poder, que é fé, curas e milagres. E aí a introdução, na verdade, está trazendo como que vai ser a divisão desta nossa lição. Então, tópico de número 1, dons de elocução ou manifestação verbal, ou como diz a nossa lição, dons de inspiração, que são eles, né? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí nós temos aí nessa projeção que o dom de profecia, que é o primeiro que nós vamos falar aqui, ele tem o objetivo de trazer a mensagem de Deus aos crentes com a finalidade de exortar, edificar e consolar a igreja. E aí é o que nós vimos ali no nosso momento de meditação, quando Paulo exorta a igreja a buscar os dons, principalmente o de profetizar, porque o dom de profetizar, ele tem esse objetivo, exortar, edificar e consolar a igreja do Senhor. E aí o segundo dom de elocução ou de inspiração é a variedade de línguas, que tem por objetivo falar em línguas estranhas de forma sobrenatural para a própria edificação de quem fala. É importante salientar aqui que o dom de profecia, ele uma vez usado, ele edifica toda a igreja. Todos aqueles que ouvem são edificados, exortados e consolados. Mas o dom de variedade de línguas estranhas, como a gente conhece, ele tem o propósito de edificar a própria pessoa. Então, aquele que fala em línguas, ele fala com Deus, diretamente com Deus, em mistérios. Então, deve ser praticado como deve ser praticado o dom de línguas. Mas o que a gente vê é que muitos falam assim, indiscriminadamente, em público, e aí Paulo está dizendo que quando é feito dessa forma, não edifica as pessoas que entram, estão ali no culto. Mas se nós usarmos com sabedoria, vamos usar o dom de línguas estranhas ou de variedade de línguas para edificação própria, para nós nos comunicarmos com Deus em mistério. E o de profecia, nós vamos sim usar na igreja para edificação da igreja. O terceiro dom que é trazido aí no tópico de número 1 é o de interpretação de línguas, ou nós conhecemos aí com aquelas pessoas que têm a capacidade de interpretar essas línguas estranhas que alguém está proferindo. E aí ele traz por objetivo interpretar as línguas estranhas, faladas por si próprio ou por outro, para edificar a igreja e a quem está falando em línguas. Então esse é um dom que particularmente a gente pouco utiliza, né? Porque geralmente a gente vê pessoas falando em línguas assim aleatoriamente, ou seja, fica aquela coisa que a gente nunca sabe que aquela pessoa está falando, se ela está exortando, se ela está consolando, se ela está edificando, porque o dom ali está sendo usado, mas se ninguém interpretar, ele não cumpre a função coletiva. Quando um dom de línguas estranhas ele recebe a interpretação, ele edifica toda a igreja. Quando ele não é interpretado, ele edificou a própria pessoa, mas quem está em volta não entendeu nada do que foi dito, né? Então, a interpretação de línguas somada com
o dom de línguas estranhas vai trazer edificação para a igreja, assim como a profecia tem o mesmo peso da profecia, né? Então a gente precisa buscar os dons espirituais. Aí, nesse tópico primeiro, a gente vai ver que a vontade ou a palavra de Deus dirigida ao apóstolo Paulo, que nós buscássemos principalmente o dom de profetizar, vai estar caracterizada aqui nesse dom de línguas estranhas também, se nós buscarmos sermos aqueles que vamos ser usados também para interpretar as línguas. Porque uma vez com os dons de língua sendo proferido, com a interpretação de línguas, ele vai ter o mesmo valor, o mesmo peso da profecia e vai trazer então a edificação para a igreja do Senhor Jesus. E aí a gente parte aqui para o tópico de número 2, e nessa outra projeção a gente fez um resumo aí, ou a gente vai falar agora sobre os dons de revelação ou de saber, né? O primeiro dom que a gente tem aí é a palavra de sabedoria, que tem por objetivo dar em ocasiões especiais e de forma sobrenatural palavras orientadoras para a solução de problemas considerados aí insolúveis, né? A gente vai ver aí esse dom sendo usado ali no caso em que Salomão se encontrava com uma solução bem complexa, né? Duas mães brigando por causa de uma criança que estava ali e elas exigiam que uma era mãe e a outra dizia que era mãe. Então Salomão ali com uma palavra de sabedoria decifrou aquele enigma e disse: olha, a mãe verdadeira, penso que ele pensou consigo, a mãe verdadeira vai ser aquele que vai salvar essa criança. Então ele disse assim, ó, pegue uma espada e corte a criança no meio e aí dá um pedaço para cada um. Quando ele falou isso, a verdadeira mãe se manifestou e falou, não, eu não quero que façam isso com essa criança. A outra disse, não, corta no meio e me dá o meu pedaço. Então ele logo, por causa desse dom e por causa dessa sabedoria que o Espírito Santo deu a ele, ele logo decifrou que a mãe verdadeira é aquele que poupou a vida ali da criança, né? E aí também nós temos o dom da palavra de ciência, né? Ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos sem qualquer comunicação natural a respeito dos fatos, com o propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do crescimento espiritual do povo de Deus. E aí também nós temos o dom de discernimento de espíritos, que é identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. O exemplo que a revista traz aqui para discernimento de espírito é aquele caso em que Paulo está sendo perturbado, digamos assim, por uma pessoa que está falando com ele, que ele é um homem de Deus, e aí Paulo teve esse discernimento que o espírito que estava operando naquela mulher, naquela menina, não era o Espírito Santo, mas era um espírito maligno. Então ele repreende o espírito maligno que está sobre a vida dela e o espírito maligno sai da vida dela, então ela volta à normalidade. Ou seja, não era uma coisa comum ela estar falando daquela forma. Havia um espírito maligno operando por detrás dela, né? Era uma ação de Satanás e ele então identificou, mesmo que ele estava sendo elogiado por aquele espírito, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Mas Paulo, pelo discernimento, ele entendeu que aquele espírito, mesmo elogiando a ele, era um espírito maligno que estava ali para trazer confusão ali naquele caso. Então nós tivemos aí no tópico de número 2, basicamente os dons de revelação ou dons de sabedoria. Partindo agora para o final, tópico de número 3, os dons de poder, né, que são realizações de manifestações de poder sobre a igreja do Senhor e através da igreja na vida das pessoas. O primeiro é fé, que é permitir a realização de algo inexplicável. Vale salientar que essa fé aqui não é uma fé, essa fé salvífica que nós temos, essa fé que nós usamos para acreditar em Jesus, no sacrifício de Jesus. Essa fé aqui é uma fé sobrenatural, uma fé que faz Pedro andar sobre as águas, é uma fé que faz os homens trazerem acontecimentos extraordinários que fogem aí da ótica humana, né? São coisas
extremamente que fogem à curva de realizações normais dos homens. E o segundo dom aí é o dom de curas, que é de curar as enfermidades, né? São pessoas que, através do dom do Espírito Santo de curar, eles vão trazer cura sobre pessoas que a medicina vai ficar, muitas das vezes, boquiaberta, né? As pessoas vão ficar maravilhadas, porque aquela doença, aquele problema que aquela pessoa traz é um problema insolúvel, como o caso daquele paralítico ali na entrada do templo, em que Pedro, por causa desse dom, determina aquele homem que se levantasse. O homem se levantou, saiu pulando, um homem que era aleijado de nascença. Após essa cura, ele saiu pulando e gritando e glorificando ao nome do Senhor. Só pode ser feito isso com esse dom espiritual. E também nós temos aqui o último dom, que é o dom de milagres. Operar distintamente cura de enfermidades. Aí vale a pena nós fazermos aqui a leitura do nosso texto aqui da nossa revista, no 3.2, que nós não podemos confundir o dom da fé com a própria fé. O dom da fé reveste o crente de forma sobrenatural e em situações de extrema necessidade. Ele é levado a confiar no poder e na misericórdia de Deus para reverter qualquer quadro, mesmo que as circunstâncias digam não. Já o dom de operações de maravilha é a intervenção sobrenatural nas leis da natureza. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui o exemplo do Mar Vermelho. Então, não é natural o mar se abrir em duas partes, mas no caso aqui, uma operação de milagres, uma intervenção milagrosa de Deus, o Mar Vermelho tem que se abrir. Não é natural que a terra pare, ou que o sol pare, ou que os astros parem de alguma forma, mas com a operação desse dom é possível que um desses elementos pare. A lua, a terra, pare de girar, aconteça alguma coisa, não chova, como no caso de Elias, e de repente volta a chover porque Elias ora novamente. Então são dons extraordinários para operação extraordinárias. E também o sol, a lua parou seu percurso. No Novo Testamento vemos Jesus acalmando a tempestade e a multiplicação dos pães. Então são coisas que não dão para se explicar humanamente falando. Como que você pega os pães ali que tinham, os peixes que eram poucos, que mal davam para alimentar 2, 3 pessoas, você multiplica ele a ponto de alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas e ainda ter sobras, né? Então somente esse dom maravilhoso pode aí trazer essa explicação. Fazendo já a nossa conclusão dessa lição, diante de provas bíblicas sobre os dons espirituais, é necessário buscar a Deus, pois estes dons concedidos pelo Espírito Santo são para a execução da sua obra no que tange à evangelização do mundo. Então vale a pena, recapitulando, os dons do Espírito Santo vêm para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Paulo recomenda que a gente busque principalmente o dom de profetizar, porque ele vai edificar toda a igreja. E nós aprendemos também que o dom de línguas estranhas com o de interpretação de línguas casados, eles têm o mesmo peso da profecia, que edifica também toda a igreja. Por isso que nós devemos buscar, em primeiro lugar, dentro dos dons, os dons de profetizar, porque aquele que profetiza edifica a igreja toda. O dom de línguas edifica a si próprio. Se houver interpretação, vai edificar a igreja toda. Nós vimos também que existem uns dons aqui que nós chamamos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência e também o discernimento de espíritos, que nós possamos buscar esses dons. E por fim, nós vimos aqui os dons de curar, dons de operação de milagres e o dom da fé. Que nós possamos buscar o Espírito Santo, buscar através dessa lição, incentivar os nossos jovens para que eles possam buscar esses dons, né? Eu conheço muitas pessoas que são usadas com esses dons espirituais, mas a gente percebe pela experiência que para que o Espírito Santo venha usar a pessoa nesses dons, a pessoa precisa querer, precisa buscar a presença do Senhor, precisa estar completamente imergida
e dependente do Espírito Santo. E com uma consciência que é muito importante a gente frisar aqui, de que o Espírito Santo é quem usa a cada um de nós para um fim proveitoso. E o fim maior é, além de edificar a igreja, salvar as pessoas. Então, toda vez que Deus usar uma pessoa para curar alguém, para fazer um discernimento de um espírito ou para fazer qualquer outra coisa, o objetivo de Deus é trazer salvação para os homens. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu like se você gostou dessa mensagem. Fizemos aqui um resumão dessa lição para que você possa pegar aqui algumas ideias também e levar aí para a sua aula no próximo domingo, e que Deus possa te usar aí, professor, nesses dons. E se você não é batizado, se você não é usado com esses dons, busque, porque no próximo final de semana você pode ter aí uma experiência também para levar para eles, e quem sabe Deus usar a sua vida, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. Amém, meu irmão. Fique com Deus.